Entre 2012 e 2017, foram registradas 255 mil mortes de negros por assassinato. Em proporção, negros têm 2,7 mais chances de ser vítima do que brancos. Você percebe por essa informação que a violência é uma realidade no cotidiano dos brasileiros. E é uma realidade principalmente para a população negra. 2,7 vezes mais chance de sofrer um homicídio do que a população não negra. Então você percebe que é realmente algo do cotidiano a violência. Quais seriam as causas para explicar essa situação do negro no Brasil, essa situação de fragilidade social relacionada à população negra? Essa aula nós vamos conversar um pouco sobre isso. Você vai começar a entender um pouco melhor como explicar essa situação, algumas das características para explicar essa situação da população negra. Ainda, olha abaixo esses dados que apresentam informações recentes sobre a condição de vida da população negra no Brasil. Lê comigo. 130 anos após a abolição, população negra ainda sofre com a desigualdade. Exatos 130 anos depois da abolição, a população negra segue sofrendo com a desigualdade social. A população negra representa 63,7% do total de 13 milhões e 700 mil desempregados e ganha bem menos do que os brancos, em média, R$ 1.531 dos negros contra R$ 2.757 dos brancos. Essa é uma informação publicada nos jornais em 2018. Então, em 2018, essa é a situação da população negra no Brasil. São os mais vulneráveis, pois em média recebem os piores salários e são aqueles que são mais atingidos pelo desemprego. Então percebe novamente a situação de fragilidade, não só no campo da violência, mas no campo socioeconômico também. Falando sobre, então, a situação da população negra no Brasil, vamos lá, contexto histórico desse fim da escravidão. A escravidão foi a base da mão de obra no Brasil desde os tempos da colônia. Não estamos dizendo que somente havia trabalhadores escravizados no Brasil, não, mas eles eram a base da mão de obra. Principal forma de mão de obra no Brasil desde os tempos da colônia. A resistência à escravidão, ela era marcada por revoltas, por fugas, por quilombos, a resistência cultural e religiosa, negociações, várias formas de resistência à escravidão, porque é óbvio, não é condição natural do ser humano ser escravo. Então havia formas de resistência. Os negros participaram, sim, pela luta pelo fim da escravidão. Participaram nessa luta? Sim, foram papel atuante decisivo nessa luta pelo fim da escravidão. Não foram passivos, não esperaram o fim da escravidão numa boa sentados. Participaram do processo. Pressão internacional pelo fim da escravidão no século XIX, principalmente depois da independência do Brasil. Então, vários países participaram dessa pressão, exigindo o fim da escravidão no Brasil. O principal desses países, dessa pressão, foi a Inglaterra. Então, após a escravidão, vamos acabar com a escravidão no mundo todo, incluindo o Brasil. E aí algumas leis do Brasil, num processo que você percebe que foi muito lento durante o século XIX, para chegarmos até a proibição da escravidão no Brasil. Um processo lento de muitas décadas. A primeira dessas leis, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ou como ela é conhecida também, a Lei do Tráfico Negreiro. Proibiu a entrada de africanos escravizados no Brasil. Então, essa lei proibiu, não podem mais, a partir de 1850, não poderia mais entrar nenhum escravizado no Brasil. Proibiu. Acabou de vez a entrada de africanos escravizados no Brasil? Não. Essa entrada, claro, diminuiu, mas passou a acontecer de forma clandestina em outros portos menores. Próxima lei, 1871, Lei do Ventre Livre. Ventre, barriga. Então, Lei do Ventre Livre. O que ela declarava? Todo filho de escravizada, nascido a partir da lei,
era livre, não mais escravo. 1871. Próximo ainda, a Lei dos Sexagenários, de 1885. Percebeu o tempo que decorreu de uma lei a outra? Essa lei libertava todo escravizado com 60 anos de idade ou mais, mas a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários tinham condições aí, condicionantes para serem cumpridas. Então percebe, um processo lento e que não acabou com a escravidão no Brasil de uma vez. Não. Movimento abolicionista. Abolicionista é quem defendia o fim da escravidão, ou a abolição da escravidão, o fim. E aí, entre todo esse movimento abolicionista, muitos negros participaram. Estou destacando aqui 3 personalidades principais deste movimento. O primeiro deles, o André Rebouças, que era um engenheiro do Brasil, que construiu, por exemplo, ele projetou a estrada de ferro de Curitiba até Paranaguá, ainda no século XIX, uma das maiores obras de engenharia do Brasil, do mundo até a época, projetado então pelo André Rebouças. O Luiz Gama, jornalista e escritor, também participante deste movimento abolicionista, e o José do Patrocínio, última imagem ali para você, farmacêutico, jornalista e escritor, dentre muitos outros que participaram desse processo. Então você tem muitas personalidades, pessoas importantes do Império, respeitadas na política, na economia, na sociedade, participando da defesa pelo fim da escravidão. Isso tudo no final do século XIX. E até que nós chegamos à Lei Áurea, Lei de Ouro, ou seja, a lei mais importante, que é a Lei 3353, do dia 13 de maio de 1888. Está a lei aí do seu lado direito, na sua tela, a capa do jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, trazendo então a extinção da escravidão. O primeiro artigo dessa lei diz lá que é declarada extinta desde essa data a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga-se qualquer lei que diga o contrário. Percebeu que a lei é só isso. Acabou a escravidão e tudo que diz o contrário não vale. Então acabou a escravidão. Mas o que vai acontecer com essa população que era escravizada? Alguma ajuda do governo? Alguma ajuda social? Algo em benefício dessa sociedade, de toda essa população ex-escravizada agora? Repara que a lei não dá nenhuma garantia de inserção social, de participação na sociedade para essa população ex-escravizada. E ainda você tem aqui uma representação de um desenho, exatamente dessa lei, onde você percebe um fazendeiro e um negro ex-escravo dando as mãos e felizes. Essa imagem, será que refletia exatamente a sociedade brasileira pós-escravidão? Pós-Lei Áurea? Será que essa imagem de união, de convivência pacífica, de ajuda, de dar a mão dos ex-donos de escravos para os ex-escravizados acontecia sempre no Brasil? E após a abolição, como viveram esses ex-escravizados? Vamos lá. Procuraram se firmar como pessoas livres na sociedade, como de fato eram. Acabou a escravidão. Nas áreas rurais, situação de negociação com os senhores pela permanência nessas fazendas, normalmente em troca de salários, de direito de ter uma roça, um tratamento digno. Então, os próprios ex-escravizados negociando com os seus senhores, permanência, um salário, ter uma roça dentro daquela fazenda, um meio de subsistência. Ainda, muitas vezes o tratamento continuava o mesmo e não mudava. Muitos libertos chegavam a ocupar terras então abandonadas. Fazendas que haviam sido abandonadas, muitos agora libertos encontravam essas fazendas e ocupavam essas terras, porque não havia muito espaço de negociação com os seus antigos senhores. Muitos se mudaram para a cidade em busca de melhores condições. A cidade oferecia, então, poderia, na verdade, oferecer melhores condições de emprego, de vida, diferente da área rural, muito mais restrita. Em cidades maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, alguns conseguiram se empregar nas fábricas que surgiam, mas nem todos.
Todavia, o desemprego era alto pela preferência nessas fábricas dada aos imigrantes europeus que já estavam acostumados com esse tipo de trabalho. O bico, o famoso bico, o trabalho temporário, o trabalho ali feito de maneira temporária, provisória, em troca de pouco dinheiro, passou a ser aí um meio de subsistência, um meio de ganhar a vida para esses ex-escravizados. O bico, já que o trabalho formal era em condições muito mais difíceis. A Lei Áurea foi importante? Foi. Não dá para negar. Foi importante, declarou extinta a escravidão no Brasil. Todavia, a liberdade jurídica, essa liberdade dada pela lei, ela não garantiu uma passagem imediata para um mundo de plenos direitos civis. Usufruir de todos os direitos civis não foi imediato para essa população negra ex-escravizada. A vida permanecia precária. A lei, ela não dava informações, e você percebeu pela leitura, sobre essa inserção social dessa comunidade negra na sociedade. Não dava informações, não dava parâmetros para essa inserção.